Plataforma de loja virtual Bag é boa? A plataforma de e-commerce Bag vale a pena? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar, na minha opinião, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e se vale a pena ou não você começar a sua loja virtual na plataforma da Bag. Indo direto ao ponto aqui, quais são os pontos positivos, na minha opinião, da plataforma Bag? O primeiro ponto positivo é que na plataforma da Bag você tem produtos ilimitados e visitas ilimitadas. Ou seja, independente do plano que você contrate na Bag, você tem tanto produtos ilimitados, você pode cadastrar quantos produtos você quiser, quanto visitas ilimitadas. Você pode ter quantas visitas você quiser, independente do plano. Então, como tem plataformas concorrentes da Bag, que você paga um plano mais caro, dependendo do número de produtos e dependendo do número de visitas que você tem, eu coloco isso como um ponto positivo no caso da Bag, né? Se a gente entrar aqui, ó, você vai ver que em todos os planos você tem aqui, ó, produtos, visitas e usuários ilimitados. Então esse eu coloco como um ponto positivo porque, como eu falei, tem outras plataformas concorrentes que, dependendo do número de produtos e visitas, você vai ter planos mais caros, né? Conforme você vai aumentando o número de produtos e conforme você vai aumentando as visitas mensais do seu site, você tem que ir migrando para planos mais caros, beleza? Um terceiro ponto positivo é a velocidade de carregamento e a velocidade de navegação da plataforma da Bag. É uma plataforma com uma excelente velocidade de navegação, uma excelente velocidade de carregamento. Então esse eu considero um grande ponto positivo da Bag, né? Porque tem algumas plataformas concorrentes da Bag que elas são mais lentas, que elas têm um desempenho inferior na velocidade de carregamento, na velocidade de navegação em relação à plataforma da Bag, tá? Então esse é um ponto positivo. Um próximo ponto positivo aqui é que na Bag existe um plano de loja pronta. Então se a gente voltar aqui na página da Bag, você vê aqui que tem um plano mensal, né? Quanto você paga mensalmente, tem um plano anual e eles têm aqui o loja pronta, que é quando você consegue contratar a Bag para eles entregarem a loja pronta para você. Eles têm algumas agências parceiras que fazem para você toda a configuração, toda a customização inicial para você conseguir vender. Eles te entregam ali a loja pronta, né, para você começar a vender. E aí tem esses planos, claro, você vai pagar aqui um valor, né, para essa prestação de serviço. Então eles colocam aqui, ó, no plano escala, você vai pagar 12 parcelas de R$99. Então é sua loja pronta feita por agências parceiras. Então eles têm parceria com algumas agências que vão fazer essa prestação de serviço para você. Então aqui, ó, tem os planos e poucas plataformas concorrentes da Bag têm essa opção de você contratar um plano onde já te entregam a loja pronta, já te entregam a loja configurada para você conseguir começar a vender. Na maioria das plataformas concorrentes da Bag, você que vai ter que fazer essa configuração ou você vai ter que contratar alguma empresa que faça essa configuração para você. E como no caso da Bag, ela tem essa opção de te entregar a loja pronta, claro que aqui você paga um valor maior porque você está contratando uma prestação de serviço, isso é natural. Então o fato de ter isso, de ter essa possibilidade, eu coloco como um ponto positivo porque nem todos os concorrentes, né, da Bag têm essa opção, beleza? Um próximo ponto positivo aqui é o checkout transparente, né? A Bag, ela tem um excelente checkout. O que é o checkout? É todo o processo que acontece depois que o cliente avança no carrinho. O cliente, ele navega na sua loja, ele coloca um produto no carrinho, depois que ele avança para concluir a compra, tudo que acontece ali é o chamado de checkout. Ele vai se cadastrar ou vai se logar, ele vai escolher a forma de pagamento, ele vai colocar o endereço de entrega. Então todo esse processo a gente chama de checkout. E existe o checkout tradicional, que é quando o cliente, ele conclui o pagamento da compra dele num ambiente fora da loja, ou seja, para concluir a compra, para concluir o pagamento, ele vai clicar, vai abrir uma janela por cima, né? Uma janela fora da loja, para ele fazer aquela conclusão ali, para depois ele retornar para a loja. Esse seria o checkout tradicional. Na Bag tem o checkout transparente, que é um checkout que ele tende a converter mais, ele tende a ter mais índice de sucesso nas vendas, porque ele acontece tudo no mesmo ambiente. O cliente, ele não é direcionado para uma janela externa, ele não é direcionado para um outro ambiente para concluir a compra dele. Todo o processo acontece dentro da própria janela que o cliente já está navegando. Então o checkout transparente eu coloco aqui como um grande ponto positivo. Claro que existem plataformas concorrentes da Bag que também trabalham com checkout transparente, né? O checkout transparente não é uma exclusividade da Bag, tem outros concorrentes que também têm checkout transparente, mas tem concorrentes da Bag que não tem um checkout transparente tão efetivo, por isso que eu coloco aqui como um ponto positivo, beleza? Um próximo ponto positivo aqui é que a Bag, ela tem uma ferramenta de live shop, onde você consegue fazer uma transmissão ao vivo de vendas conectada com o seu catálogo de produtos. Mesmo que para usar esse recurso atualmente, né, na data em que eu estou gravando esse vídeo, você paga um valor adicional, mesmo assim eu considero um ponto positivo. Por quê? Porque a maioria das plataformas concorrentes da Bag ainda não tem essa ferramenta de live shop integrada, nativa dentro da própria plataforma. Tem plataformas concorrentes da Bag que já tem também o recurso de live shop, mas não são todas. Então, por algumas plataformas do mercado concorrentes não terem esse recurso nativo direto na própria plataforma, eu coloco isso como um ponto positivo, mesmo que seja um recurso pago, né? Se a gente voltar aqui, ó,
na tela da Bag, a gente vai ver aqui, ó, que o Live Shop no plano Impulso e no plano Escala você paga R$ 49,00 por mês. Se você já estiver no plano profissional, você não paga nada para usar o Live Shop, ele já está disponível no seu plano, então isso eu coloco como um grande ponto positivo da plataforma da Bag, tá? Um próximo ponto positivo que eu coloco aqui são os temas, os layouts, os templates que a Bag disponibiliza para você conseguir usar. Tem bastante opção de temas, né, de templates que você consegue escolher para definir qual que vai ser o layout padrão da sua loja. Então o tema nada mais é que o template, o layout que você quer escolher para a sua loja. E tem várias categorias de layout que você pode escolher de acordo com o nicho de produto que você vende, e tem bastante opção, tem opções bacanas de layout na Bag que você pode escolher. E isso eu considero até uma evolução que teve na plataforma da Bag, que há um tempo atrás não tinha tantas opções de layout, mas atualmente tem muitas opções boas de layout, então eu também coloco como ponto positivo, beleza? Um próximo ponto positivo aqui é que a Bag, ela cobra 0% de comissão se você usar o sistema de pagamento da própria plataforma, que é o sistema de pagamento da Vind, que é um excelente sistema de pagamento. Então, se você for usar o sistema oficial de pagamento da Bag, que é o Vind, você não paga comissão nas vendas, você vai pagar a taxa de transação. A taxa de transação você vai pagar independente do sistema de pagamento, independente da plataforma que você usar. Qualquer plataforma e qualquer sistema de pagamento vai te cobrar uma taxa de transação, que é por volta ali entre 4% e 5% da venda. Então isso você vai pagar sempre, independente da plataforma e independente do sistema de pagamento. Mas tem algumas plataformas que, além de cobrar a taxa de transação, também te cobram uma comissão nas vendas. E no caso a Bag, se você usar o Vind, que é o sistema oficial de pagamento da Bag, você não paga a comissão, você paga só a taxa de transação. E como existem concorrentes da Bag que cobram comissão além da taxa, independente do sistema que você usa, eu coloco isso como ponto positivo na Bag também, beleza? Legal. E aí, quais são os pontos negativos, na minha opinião, da plataforma da Bag, tá? Um primeiro ponto negativo que eu coloco aqui é que para você ter o certificado de segurança SSL, a Bag ela te cobra um valor anual que na data que eu estou gravando esse vídeo, o valor está de R$ 99,00 por ano, tá? Então você tem que pagar um valor de R$ 99,00 por ano para você ter acesso ao certificado de segurança SSL. Esse é um certificado que ele é obrigatório. Não tem como você colocar a sua loja no ar sem um certificado de segurança. O que seria esse certificado SSL? É o certificado que coloca aquele cadeadinho na navegação. Sabe quando tem lá o www.sualoja.com.br que tem aquele cadeado na frente dessa URL, do seu endereço? Esse cadeado, ele garante que as informações que estão sendo trafegadas na navegação, elas estão criptografadas, elas estão seguras, tá? Então vai ter ali o HTTPS. Quando você coloca o cadeado, fica HTTPS. Esse S é de security. É justamente para que a sua navegação esteja criptografada. Então você precisa ter esse certificado. Não dá para você colocar uma loja no ar sem isso. E a Bag, por cobrar uma anuidade adicional, e tem várias plataformas concorrentes da Bag que não cobram nada, ou seja, você consegue ter acesso ao certificado de segurança gratuitamente em qualquer plano, né? Tem plataformas que tem isso. E no caso a Bag, por ela cobrar, eu coloco como um ponto negativo aqui da plataforma da Bag, beleza? Um segundo ponto negativo é que a Bag, ela cobra para que você tenha acesso à API de integração. O que seria a API de integração? A API é uma aplicação intermediária. Por exemplo, imagina que você tem uma loja física, que você usa um sistema de gestão na sua loja física, e esse sistema que você usa, ele não tem integração com a Bag. Não existe uma integração pronta, feita com a Bag. Você vai ter que desenvolver uma integração. E para você conseguir fazer a integração, você tem que acessar a API. Ou seja, você tem que acessar essa aplicação para que, através dessa aplicação, você consiga enviar e receber parâmetros do seu sistema da loja física para a plataforma da Bag. Você consegue enviar informações de produto, você consegue enviar informações de venda, informações de estoque, informações de cliente. Então, para você trafegar essas informações entre dois ambientes diferentes, você passa pela API, que é a aplicação que faz o meio de campo entre esses dois ambientes. Para você ter acesso à API da Bag, você paga um valor adicional. E a maioria das plataformas concorrentes da Bag não te cobram nada para você ter acesso à API de integração. Na maioria das plataformas concorrentes da Bag, se você quiser ter acesso à API de integração, você já tem acesso gratuito, independente do plano que você escolhe. Mas na Bag, para você conseguir ter acesso a essa API de integração, caso você necessite, tá? Não é todo mundo que vai precisar acessar a API. A API é caso você precise integrar um ambiente que você já tem com a plataforma de loja da Bag. Nesse caso, você vai ter que pagar um valor para ter acesso à API de integração da Bag. E esse valor é um valor mensal, tá? É R$ 99,00 por mês que você paga caso você precise acessar a API de integração. Então isso eu coloco como um ponto negativo da Bag também, beleza? Um terceiro ponto negativo aqui é que a Bag, ela não tem uma integração nativa com o Marketplace. Ela integra com os Marketplace, porém, para você integrar com os Marketplace, você tem que contratar algum hub intermediador, algum sistema que faça o meio de campo entre os Marketplace e a plataforma da Bag. Ela tem integração com alguns hubs, mas você só consegue integrar com os Marketplace, Mercado Livre, Shopee, Amazon, entre outros, se você tiver esse hub. Só que aí, para ter o hub, você tem o custo do hub, né? Você vai ter um custo com esse hub, com esse sistema intermediário, para você fazer a integração com os Marketplace. A
Bag ela não te cobra comissão nas vendas do Marketplace, ok? Mas você precisa de um hub intermediador para conseguir integrar sua loja com os Marketplace, e tem alguns concorrentes da Bag, algumas plataformas concorrentes, que elas já têm integração nativa dentro da própria plataforma, sem que você precise contratar nenhum hub intermediador. A própria plataforma já integra direto com os principais Marketplaces, e pelo fato de existirem plataformas que já têm essa integração nativa e a Bag não ter a integração nativa, você precisar de um hub intermediador, eu coloco também como ponto negativo aqui da Bag, tá? Um próximo ponto negativo da Bag aqui tá relacionado com o plano Impulso, que é o primeiro plano aqui, né? Se a gente voltar aqui, ó, o plano Impulso da Bag é o plano mais barato deles, que atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, esse plano ele tá saindo por R$49 por mês, nos primeiros 12 meses, depois ele vai para R$99. O preço oficial dele é R$99, mas ele tá com uma promoção vigente que você paga R$49 por mês durante o primeiro ano que você assina esse plano. Então esse é o plano mais barato da Bag. Porém, esse plano Impulso, ele é muito limitado. É um plano que, na minha opinião, é um plano que ele tem muitos pontos negativos. Por exemplo, tem vários recursos, várias funções que não estão disponíveis nesse plano. Até aí tudo bem, porque tem alguns recursos que realmente nos concorrentes da Bag também não estão disponíveis nos planos mais baratos, né? Todo plano mais barato de todas as plataformas, eles vão ter limitações. Eles não têm todos os recursos disponíveis. Mas no caso específico do plano Impulso da Bag, se você quiser ter acesso a alguns recursos que são padrões em outras plataformas, como por exemplo, eu quiser integrar com o PagSeguro, com o Mercado Pago, no plano Impulso eu não consigo, né? Se eu quiser integrar a minha loja com o sistema de pagamento do PagSeguro ou com o Mercado Pago. Além disso, né, os pontos negativos principais que eu coloco aqui para você ter acesso a algumas integrações, deixa eu rolar aqui ó, até o final, para você ter acesso, por exemplo, a integrar com o Google Analytics, para você integrar com o Google Tag Manager, com o Google Conversion, com o Facebook Pixel, com o Facebook Catálogo, você tem que pagar um valor adicional. E isso eu considero um grande ponto negativo desse plano Impulso da Bag, porque as plataformas concorrentes da Bag, elas não cobram um valor adicional para você integrar com o Google Analytics, para você integrar com o Google Tag Manager, para você integrar com o Facebook Pixel. Essas integrações nas plataformas concorrentes da Bag, elas já estão disponíveis em qualquer plano que você contratar, né? E no caso da Bag, nesse plano Impulso, você tem uma cobrança adicional. E aqui tem vários outros recursos, ó, que se você quiser ter acesso, você tem que pagar um adicional de R$3,49 por mês. E são muitos recursos que, na maioria das plataformas concorrentes, você tem acesso gratuito, independente do plano que você contratar. Então, pelo fato da Bag cobrar um valor adicional para você ter acesso a recursos que em outras plataformas você tem acesso gratuito, independente do plano, eu considero um ponto negativo do plano Impulso, tá? Nos outros planos, Scala, Profissional e Prime, não tem isso. Nesses outros planos já tá tudo incluso, ok. Mas no plano Scala, isso é um ponto negativo, né, da plataforma da Bag, beleza? Um próximo ponto negativo que eu coloco aqui é a comissão nas vendas se você usar outros sistemas de pagamento. Então, se você usar o Vind, você não paga comissão, você paga a sua taxa de transação, mas se você usar o PagSeguro, se você usar o Pagar.me, se você usar o Mercado Pago ou outros sistemas de pagamento, além de você pagar a taxa de transação, que você paga de qualquer forma, você também paga uma comissão sobre as vendas. E aí, nesse caso, eu coloco como ponto negativo, apesar que os concorrentes da Bag, né, as plataformas concorrentes da Bag também cobram uma comissão quando você usa o sistema que não é o sistema oficial da plataforma. Quando você usa um sistema diferente do sistema oficial da plataforma, você também paga uma comissão. Mas existem algumas plataformas de mercado que não te cobram comissão, independente do sistema de pagamento que você usa. Então, pelo fato de existirem plataformas que não te cobram comissão, independente do sistema de pagamento, e a Bag cobrar a comissão, eu coloco também como um ponto negativo. E um outro ponto negativo aqui é que a Bag ela não tem um próprio emissor de nota fiscal. E existem concorrentes da Bag que já tem um emissor de nota fiscal integrado na própria plataforma. Normalmente esse emissor ele tem um custo adicional, mas mesmo tendo um custo adicional, o fato dele já estar integrado nativamente na própria plataforma ajuda demais quem está começando. Ajuda a quem está começando não ter que ficar contratando sistemas externos. Você contratando só a plataforma, você já consegue operar a sua loja, já consegue emitir nota, mesmo que você pague um valor adicional para emissão de nota, não tem problema. O fato de já estar tudo ali ajuda demais quem está começando. Então, pelo fato de existirem plataformas que têm um próprio emissor de nota, mesmo que pague um adicional, e a Bag não ter a opção de ter um emissor de nota, eu coloco como um ponto negativo da Bag. No caso da Bag, para você emitir notas, você vai ter que integrar, você vai ter que contratar algum sistema de gestão, algum sistema de ERP que faça a emissão da nota para você conseguir emitir nota das vendas que você faz dentro da Bag, beleza? Legal. Aí, dados os pontos positivos e dados os pontos negativos, na minha opinião, vale a pena você começar a sua loja virtual com a Bag? A Bag, ela é uma boa plataforma? Sim, a Bag é uma boa plataforma. Ela evoluiu e melhorou muito nos últimos meses, na minha opinião, né? Em vários pontos, ela teve grandes evoluções que melhoraram a plataforma. Então, eu acho sim uma boa plataforma. É uma boa opção para quem vai começar uma loja, com exceção do plano Impulso, né? O plano Impulso, eu não considero um bom plano por conta desses adicionais que existem no plano Impulso, que na minha opinião não deveriam existir, porque como eu falei, tem plataformas concorrentes da Bag
Bag, que desde o plano mais básico você já tem tudo isso incluso no valor que você paga mensalmente, você não tem adicional, porque são questões que, na minha opinião, são questões básicas que deveriam ter disponíveis gratuitamente. Então, tirando o plano Impulso, o plano Escala, o plano Profissional, os outros planos da Bag, eles são bons. Existem os pontos negativos que eu citei aqui, de ter um valor adicional para você usar a API, de cobrar, né, a anuidade para você ter o certificado de segurança. Então tem uns pontos negativos que não são tão favoráveis, que, como eu falei, tem plataformas concorrentes da Bag que não cobram esses valores adicionais, mas em linhas gerais, a plataforma da Bag é uma boa plataforma, ela vai atender às suas necessidades. Para quem está começando uma loja virtual agora, a Bag atende às suas necessidades para você conseguir colocar a sua loja no ar, uma loja que vai ter um bom desempenho, uma loja que vai ter ali os principais recursos disponíveis para você vender com a sua loja. Então, se esses pontos negativos que eu coloquei aqui não forem um impeditivo para você, a Bag é uma plataforma que vale a pena sim. Tem outras plataformas que eu analisei aqui no canal e sempre eu faço uma análise imparcial. De todas as plataformas que eu analisei, eu sempre coloco os pontos positivos e os pontos negativos. Eu não tenho parceria nem afiliação com nenhuma plataforma, ou seja, eu não estou ganhando nada para indicar a plataforma A ou a plataforma B. Eu faço uma análise imparcial colocando os pontos positivos e negativos. E a maioria dos vídeos que você encontra no YouTube sempre vão falar só os pontos positivos da plataforma, porque normalmente a pessoa que está fazendo aquele vídeo, ela tem parceria com a plataforma e ela ganha uma comissão caso a pessoa que está ali assistindo contratar a plataforma através do link que está no vídeo. Não tem problema nenhum de quem faz isso, de quem usa a plataforma e oferece a plataforma como afiliado, ganha comissão oferecendo a plataforma, desde que a pessoa realmente acredite na plataforma que ele está divulgando, não tem problema. Mas no caso aqui eu preciso fazer uma análise colocando também os pontos negativos, porque só você tendo acesso aos pontos positivos e negativos, você consegue tomar a sua própria decisão baseado na sua realidade, baseado no seu cenário atual. Como eu não sei o cenário atual e a realidade de cada um, é importante que você tenha acesso aos pontos negativos para saber, mesmo sabendo os pontos negativos, ainda assim você considera válido contratar essa plataforma, aí você toma a sua decisão ciente dos pontos negativos. O que eu não acho certo é você contratar uma plataforma só vendo os pontos positivos, sem ter conhecimento dos pontos negativos, porque você pode se arrepender depois, tá? Então, no final das contas, a plataforma da Bag, ela é boa, vale a pena na minha opinião, desde que seja a partir do plano Escala, né? O plano Impulso eu acho que não vale a pena, e desde que você entenda que esses pontos negativos que eu citei aqui, eles não sejam um impeditivo para você, tá? Se você quiser ter acesso à análise que eu fiz de outras plataformas, das principais plataformas do mercado que são concorrentes da Bag, deixa aqui nos comentários plataformas que eu mando para você o link da playlist aqui do canal, onde eu analiso individualmente cada uma das plataformas, sempre com a minha opinião imparcial, colocando os pontos positivos e negativos para que você avalie e tome a sua própria decisão ao contratar uma plataforma, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!